amados, minhas amadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Histórias que Me Contam com Sandra Santos, que sou eu. Bora lá, minha gente. Hoje com um estúdio um pouco diferente, tá chovendo lá fora, resolvi gravar aqui na sala da minha casa mesmo. E como prometido, ontem nós terminamos o nosso quinto e último capítulo do livro Casamento 5 Estrelas. E hoje nós vamos para o primeiro capítulo deste livro aqui, ó. Abrindo o jogo sobre sexo, clássico versus peladinha, que também é do pastor Ricardo e Maírla Vasconcelos. Os dois escreveram este livro aqui. E manda aí, compartilha para os teus amigos, para os solteiros, para os casados. Por que eu digo para os solteiros? Porque o solteiro está procurando um pretendente para se casar. E, escutando essas histórias, vai conseguir ter propriedade para viver um matrimônio santo, para viver um matrimônio conforme os moldes de Deus. E para aqueles que são casados, para aprimorar a sua vida de casado. Amém? Vamos ler, mas antes eu quero te pedir, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando desses vídeos, da leitura desses livros maravilhosos aqui. Me contem o que vocês têm achado. E também nos siga lá no Instagram, lá também a gente compartilha coisas muito boas. Espero vocês, seja aqui no canal, seja lá no Instagram. Bora lá. Introdução. Começo este livro relatando a experiência de escrevê-lo e a verdade sobre ele. Temos ministrado para casais e uma das partes que mais temos recebido um feedback positivo e especial é quando ministro sobre a área sexual. Em meio aos meus próprios desafios na intimidade com a minha esposa, acredito que recebi uma revelação que nos ajudou e beneficiou muito o nosso relacionamento. Esta, posteriormente, tornou-se o tema da minha pregação sobre a vida sexual, clássico versus peladinha. Depois de ministrar esta mensagem centenas de vezes, de receber inúmeros testemunhos de casais que foram também abençoados com estes ensinamentos, surgiu em nosso coração o desejo de transcrevê-los neste livro. Bem, na verdade, quem mais teve trabalho na confecção deste manuscrito foi minha maravilhosa esposa. Ela sim investiu em dias, noites e madrugadas para terminar esta obra e fazê-la tão especial para você. O mérito é todo de Deus e dela. Também quero aconselhá-lo a propor à sua esposa que escreva um livro sobre sexo, tendo em vista que a minha, enquanto pesquisava sobre o assunto, teve atitudes e ações surpreendentes em nossa intimidade, e você não pode imaginar o que vivenciamos neste tempo. Ó maravilha de Deus! Ela me ligava de vez em quando e dizia: Amor, vem para casa agora que estou há muito tempo lendo, escrevendo e agora precisamos praticar. Que alegria! Quantos telefonemas inesperados! Quantas surpresas, novidades e descobertas! Inclusive, estou pensando em propor à minha esposa que a cada semestre escreva um novo livro sobre intimidade sexual. Nem que eu tenha de pagar por isso. Depois da confecção deste material, as nossas experiências e vida sexual mudaram e mudaram para melhor. Espero que aconteça o mesmo com você e que a sua vida sexual com seu cônjuge melhore após a leitura deste livro. Também aconselho a ser o próximo a escrever um material sobre este assunto. Como eu disse, minha esposa e eu tivemos ótimas experiências. Seja livre. De fato, uma pessoa saudável no emocional e no físico certamente terá apetite sexual. E o nosso Deus é tão maravilhoso que providenciou um meio para que esta carência fosse suprida, nomeando-a de casamento. Veremos vários textos bíblicos que nos mostram como o sexo é uma bênção de Deus,
Afinal, é a sua criação. Infelizmente, para muitos, a prática sexual tornou-se problemática por ter sido com a pessoa errada, ou na hora errada, ou do jeito errado. Muitos quebraram o princípio da santidade na vida sexual e, por isso, passaram a colher consequências dolorosas do pecado, como a frigidez, a traição e até mesmo o divórcio. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós encontramos isso lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Às vezes conversamos com mulheres traumatizadas nesta área, especialmente por terem tido experiências dolorosas antes do casamento. A consequência é que estas mulheres acabam levando traumas e barreiras para o relacionamento com o cônjuge, impedindo-as de usufruir de uma vida sexual plena. Lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 21. A herança que no princípio é adquirida às pressas não será abençoada no fim. Se este é seu caso, mulher, ou seu caso, homem, traumatizado, também com experiências de envolvimento com prostitutas ou práticas ilícitas, queremos afirmar que o primordial para um bom começo de sua cura é confessar a Deus essas práticas sexuais passadas. Peça perdão e ore se desligando espiritualmente das pessoas com quem o pecado foi cometido. Mas, se confessarem os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Está em 1 João, capítulo 1, versículo 9. O reconhecimento do erro diante de Deus e a verbalização, quebrando vínculos relacionais no reino espiritual, é o primeiro passo para a restauração emocional e física na vida sexual. Se o sexo com seu cônjuge tem estado insatisfatório, não abra mão da restauração de vocês nesta área. Sabemos que aqueles que vencem são os que nunca desistem, portanto, não desista de buscar esta bênção em oração. Deus está interessado na plenitude sexual do seu casamento. Crescer com seu cônjuge nesta área. A sua atitude de ler este livro já mostra que você está a caminho de um conhecimento ainda maior, e isto é muito importante. Ir em busca de conhecimento nunca é demais. Nós nunca perdemos tempo quando nós vamos em busca de conhecimento para a nossa vida. Isso ninguém tira da gente, né? Jesus conquistou na cruz do Calvário plenitude para todas as áreas da nossa vida. E por que não dizer para a vida sexual? Lá em João 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E com o objetivo de abençoá-lo, trataremos os temas que julgamos ser essenciais para o crescimento sexual do seu casamento. As histórias que contaremos aqui são histórias reais de diversos casais que aconselhamos ao longo de 19 anos de atendimentos matrimoniais. Para não expormos tais pessoas, fizemos questão de omitir os nomes verdadeiros e disfarçar os detalhes, pela privacidade, né? Por exemplo, se citamos que uma mulher tinha 3 filhos, ela poderá realmente ter sido mãe de um. Você pode perguntar se uma história citada em um capítulo pode ser um exemplo a ser seguido no assunto do outro capítulo e dizemos que sim. Procuramos escrever este livro com subtemas diretamente interligados. Nosso objetivo é sermos o mais prático possível para que a sua vida sexual com seu cônjuge nunca mais seja a mesma. Que com graça de Deus mude e melhore radicalmente.
Gente, é uma bênção esse assunto, hein? Esse assunto, ele é muito importante, então não levem na brincadeira, não escutem de qualquer jeito. Olha só como é importante isso. Oração de confissão e quebra de aliança com o passado. Se você se identificou com a história que citamos de pessoas traumatizadas na vida sexual por relacionamentos passados, sugerimos que faça a oração abaixo. Homem, mulher, vocês que tiveram sexo antes do casamento, digamos que vocês se contaminaram espiritualmente com outras pessoas que não é o teu cônjuge. Então, essa oração aqui é muito importante que você faça para que você possa ir em busca do teu pretendente, do amor da tua vida, daquela bênção que Deus irá colocar na vida de vocês. E olha que maravilha, vocês já começarem um relacionamento já perdoados e purificados pelo amor e o sangue de Deus? Bora fazer essa oração? Senhor Jesus, eu me arrependo de ter mantido relações sexuais ilícitas com pontinhos. Aqui você, através do Espírito Santo, vai falar em voz alta, porque essa oração você vai fazer sozinho, tá? Você vai falar o nome das pessoas a quais você já se relacionou antes do teu casamento, ok? No passado. Quero te pedir perdão pela prática da prostituição ou adultério. Você homem, você mulher que já adulterou, que já traiu o seu cônjuge com uma outra pessoa, você se contaminou com o pecado. Então essa oração vai te ajudar a ser purificado, a ser perdoado, desde que você faça de todo o teu coração. Amém? E me desligar espiritual e emocionalmente dessas pessoas que não seja o seu cônjuge, certo? As pessoas do passado. Peço e recebo o teu perdão e também a tua libertação destes vínculos relacionais. Em nome de Jesus, amém. Então vamos para a parte 1 do livro. Aqui foi só a introdução, ok? E a parte 1 tem como tema: sexo é bênção de Deus. Você acha que não? Você acha que sexo não é uma bênção de Deus? Capítulo 1. A Bíblia fala sobre sexo. Quebrando tabus. Muitos de nós crescemos ouvindo que sexo é pecado. Sem mais explicações, acabamos ligando esta pequena palavrinha sexo aos seguintes adjetivos: sujo, errado, safado, proibido, pecaminoso. Com estes conceitos equivocados, muitos casais entram no casamento levando essas definições para o relacionamento conjugal e deixam de desfrutar um dos maiores presentes de Deus para o matrimônio, o sexo. Para se ter um casamento saudável e abençoado, é preciso que os cônjuges busquem suprir as carências e necessidades da relação nas 3 áreas às quais somos formados: espírito, alma e corpo. Exemplo: espírito, ele é da área espiritual. Vem a oração, buscar a Deus juntos. A alma, a área dos pensamentos e emoções. Diálogo, respeito, cumplicidade, sentimento. Corpo, área física. Carícias, dia a dia, toque físico, sexo. Se no casamento faltar dedicação em algumas destas áreas, a relação conjugal acabará perdendo com isso. Sei que, como nós, você já ouviu e viu histórias de casais que até começaram bem, mas o tempo passou e foram deixando de dar a verdadeira atenção ao matrimônio. Costumo afirmar que aqueles que não investem no casamento, com leitura de livros, participação de encontros de casais, etc., estão investindo no divórcio. Mesmo sem querer, infelizmente para estes é só uma questão de tempo. Dentre tantas histórias, ouvimos a de Simone,
uma experiência que antes de ser trágica foi hilária. Simone era uma jovem cristã bastante religiosa, até demais. Ao se casar, ela fez um acordo com o marido de que eles só fariam sexo no dia que recebessem um sinal de Deus. Olha como as pessoas brincam com o nome de Deus. E o sinal era o seguinte: ela cortou um buraco no lençol deles. E se, com a luz apagada, seu marido conseguisse achar o buraco para colocar o seu órgão genital e assim conseguisse acertar o órgão genital dela, eles poderiam fazer sexo. Às vezes, achar um buraco no escuro já é difícil para alguns. Imagina achar dois. Não acreditei ao ouvir essa história. E nem eu estou acreditando, minha gente. Nem eu. Quem nos contou foi Luísa, membro da nossa igreja. Ela fora amiga de Simone no seu tempo de mocidade. Perguntei a Luísa: sim, e o que aconteceu com este casamento? Eles se separaram, né, pastor? Ela me disse e continuou: o marido não suportou aquela situação e, com um ano de casados, ele saiu de casa. Coitado deste marido! Tanta dificuldade para ter intimidade com a sua esposa que ele não aguentou. Jogou a toalha, quer dizer, os lençóis. E coitada da Simone também. Sabemos que esta situação não justifica o divórcio. Com a ajuda apropriada, eles poderiam ter vencido estas barreiras e sofismas. Porém, o sexo havia se tornado um fardo pesado demais para eles carregarem. O sexo foi criado por Deus e podemos ler nas Escrituras vários textos que falam sobre este assunto. Veremos a seguir. Amantes na Bíblia. O livro de Gênesis relata a criação do mundo. Nele lemos que o nosso Deus é o supremo criador de todas as coisas, e logo podemos perguntar: quem criou o sexo? Deus ou o diabo? E quem entende mais de sexo, Deus ou o diabo? A resposta é óbvia: Deus. Por quê? Porque foi ele quem criou em Gênesis, capítulo 1, versículo 31. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Nosso Deus criou o sexo e viu que era muito bom. Aleluia! Os belos filmes românticos que assistimos hoje são fracos perto das lindas histórias de amor bíblicas. A grande diferença é que as histórias bíblicas são reais e as dos filmes não passam de ficções. Vejamos algumas dessas love stories, histórias de amor, em uma visão romântica destes personagens bíblicos. Adão e Eva, feitos um para o outro, lá em Gênesis capítulo 2. Imagine como era Adão, a primeira grande obra humana de Deus. Certamente um homem belo, cheio de vigor e agraciado por viver entre as primícias da criação. Porém, Adão, mesmo em meio à beleza paradisíaca de onde estava, a paz interior que desfrutava de sua comunhão constante com Deus, a tranquilidade de uma alma completamente sem traumas, sentiu que algo estava lhe faltando. Ele sentiu falta de alguém. Via o jacaré macho com a jacaroa, o boi com a vaca, o pato com a pata, e não tinha ninguém da sua espécie, alguém para compartilhar aqueles momentos inigualáveis, para dividir as responsabilidades e privilégios, alguém para amar e ser amado. No entanto, Deus viu a sua necessidade. Ele sempre vê a necessidade do homem, e de maneira extraordinária tirou a costela de Adão e criou alguém da sua própria essência para completá-lo, Eva. Na manhã, após o seu sono profundo, Adão despertou. E quem estava ao seu lado?
uma criatura linda e maravilhosa aos seus olhos. Ele não aguentou e se expressou: Agora sim, esta é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 23. Deslumbrado com a sua beleza e graciosidade, Adão deve ter começado o diálogo entre eles. Ou será que não? Pensando melhor, Eva quebrou o gelo e perguntou: Quem é você? Ele se apresentou: Sou Adão, ao seu dispor. Eva deu uma risadinha e ele continuou: Tenho lugares lindos para lhe apresentar. Os dias foram se passando e a cada dia Adão tinha uma novidade diferente para mostrá-la. Nesses passeios e momentos diários juntos, a amizade entre os dois foi crescendo, 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 até que um dia rolou o clima e eles tiveram o primeiro beijo da humanidade. Depois desse dia, o amor entre eles ficou ainda mais intenso. Eles passeavam pelo jardim e trocavam olhares. Eva desejava uma fruta e prontamente Adão subia na árvore, pegava e trazia para ela. Enquanto isso, ela apreciava o seu cavalheirismo e os seus músculos. O cuidado dele com ela a fazia se sentir tão segura que lá no fundo ela o admirava e pensava: como ele é forte e gentil. Ao longo dos dias, os beijos entre eles foram se tornando mais demorados, e estes beijos despertaram carícias, que despertaram o desejo por mais e mais, até que enfim chegou o dia em que eles tiveram o seu grande dia de amor e sexo. Agora vejamos a versão masculina. Após despertar de seu sono profundo, Adão viu aquele avião, mulher perfeita, ao seu lado e já ficou excitado. Não resistindo aos seus impulsos sexuais, ele se aproximou vagarosamente de Eva e tocou a sua linda face com um beijo. Eva gostou e respondeu. Ele, confiante, a abraçou e começou a acariciar a sua pele e o seu corpo. Ali mesmo onde estávamos, se deitaram e tiveram o seu momento de amor e paixão. Creio que depois de se conhecerem e se amarem, o paraíso ficou realmente perfeito para Adão. O vazio de outrora não existia mais e o seu lar estava finalmente preenchido. O mundo tinha uma cor especial. Ele estava amando e era amado. Ele estava feliz e era amado. Ele sentiu prazer, o primeiro da humanidade. Já imaginou? Imagine quantos dias de amor eles tiveram naquele paraíso perfeito. Como o Criador os agraciou com momentos tão espetaculares e íntimos. Quem sabe não seja pela inspiração deste primeiro casal da humanidade que dentro de muitos de nós há ou houve o desejo de repetirmos o mesmo romance? Viver uma história de amor em uma ilha deserta ou ir para um lugar paradisíaco com o amor da nossa vida? Adão e Eva foram o casal de apaixonados, perfeitamente feitos um para o outro. Salomão e a Sunamita, um amor apaixonado. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 2. Ah, se ela me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. É assim que começa o livro de Cantares. O 22º livro da Bíblia relata uma história de amor, cheia de paixão e desejo entre Salomão e a sua amada. O amor deles era tão ardente que se refletia em elogios mútuos, a apreciação visual e em uma vida sexual dinâmica. Durante toda a leitura percebemos uma paixão acesa e contagiante. Abaixo listamos algumas passagens bíblicas e características desta história de amor. Elogios e admiração recíproca. Lá em Cânticos, capítulo 7, dos versículos 1 ao 3.
Como são lindos os seus pés calçados com sandálias, ó filha do príncipe! As curvas das suas coxas são como joias, obra das mãos de um artífice. Seu umbigo é uma taça redonda onde nunca falta o vinho de boa mistura. Sua cintura é um monte de trigo cercado de lírios. Seus seios são como dois filhotes de corça, gêmeos de uma gazela. Depois em Cânticos, capítulo 4, versículo 5. Seus dois seios são como filhotes de cervo, como filhotes gêmeos de uma gazela que repousaram entre os lírios. Depois em Cânticos, capítulo 4, versículo 7. Você é toda linda, minha querida, em você não há defeito algum. Depois em Cânticos, capítulo 5, versículo 10. O meu amado tem a pele bronzeada, ele se destaca entre 10.000. Depois em Cânticos, capítulo 1, dos versículos 15 e 16. Como você é linda, minha querida! Ah, como é linda! Seus olhos são pombas, como você é belo, meu amado! Ah, como é encantador! Verdejante é o nosso leito. Aqui quer dizer toque físico, carícias, beijos e afagos. Lá em Cânticos, capítulo 4, versículo 10. Quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã, minha noiva! Suas carícias são mais agradáveis que o vinho, e a fragrância do seu perfume supera de qualquer especiaria. Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel. Minha noiva, leite e mel estão debaixo da sua língua. A fragrância das suas vestes é como a fragrância do Líbano. Depois em Cânticos, capítulo 5, versículo 16. Sua boca é a própria doçura. Ela é muito desejável. Esse é meu amado, esse é meu querido, ó mulheres de Jerusalém. Depois vem a verbalização de amor e desejo. Cânticos, capítulo 7, versículos 10 e 11. Eu pertenço a meu amado, e ele me deseja. Venha, meu amado, vamos fugir para o campo, passeamos à noite nos povoados. Depois em Cânticos, capítulo 1, versículo 4. Leve-me com você, vamos depressa, leve-me, ó rei, para os seus aposentos. Estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor mais do que o vinho. Com toda a razão você é amado. Em Cânticos, capítulo 6, versículos 8 e 9. Pode haver 60 rainhas e 80 concubinas, e um número sem fim de virgens, mas ela é única, a minha pomba, minha mulher ideal. Ela é a filha favorita de sua mãe e predileta daquela que a deu à luz. Quando outras jovens a veem, dizem que ela é muito feliz. As rainhas e as concubinas a elogiam. Depois em Cânticos, capítulo 4, versículo 9. Você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Fez disparar o meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. Que relacionamento exemplar! Este casal não apenas se amava com sentimentos, mas com atitudes. Eles expressavam seu amor em palavras e gestos recíprocos. Eu te pergunto, você está expressando o teu amor ao teu cônjuge? Como que você está expressando? De uma forma que o teu cônjuge está entendendo as tuas intenções? Ou você está fazendo só por fazer? Infelizmente, conhecemos casais que, com o passar dos anos, vão perdendo a admiração um pelo outro, os elogios, a apreciação visual, o fogo ardente na cama, etc. A perda destes valores é destrutivo para o relacionamento conjugal. O rei Salomão e a sunamita são um exemplo para o nosso casamento. Olha ainda o que Salomão afirma no livro de Provérbios sobre a vida sexual do casal. É um texto ousado e bastante animador. É Provérbios, capítulo 5, dos versículos 15 e 19. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço.
derramar-se-iam fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Ressaltamos que esses textos não são falas de um livro secular de sexo, não, está na Bíblia Sagrada. Deus criou o sexo e não se envergonha de falar sobre ele em sua palavra, porque então nos envergonharemos? Porque alguns agem como se o sexo fosse sujo e diabólico dentro do casamento? Repito, dentro do casamento. Por que ignorar o prazer sexual no casamento? Deus quer que você e o seu cônjuge desfrutem o melhor do prazer sexual, o amor puro de um homem e uma mulher na presença de Deus, e abençoado pelos laços do matrimônio é algo sagrado. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois os devassos e adúlteros Deus os julgará. Também ali em Hebreus, capítulo 13, 4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Orientação sexual no Novo Testamento. Aqueles que são jovens e adultos solteiros são orientados pela palavra de Deus para se guardarem da prostituição. No grego, esta palavra é porneia, traduzida como prostituição, incluindo adultério, incesto ou pornografia. É também traduzida como estímulo ou cumprimento do desejo sexual, não desposado, prática sexual fora do casamento. A Bíblia dá claramente várias orientações aos solteiros para fugirem da prostituição, como em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A ordem bíblica para os solteiros é que eles se afastem da prática sexual e cultivem a santidade, qualidade do membro do povo de Deus que o leva a se separar dos pagãos, a não seguir os meus costumes deste mundo e a pertencer somente a Deus e ser fiel a Ele. A Bíblia ainda orienta que o solteiro deve ocupar seus pensamentos e atividades cuidando das coisas do Senhor e da sua obra. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor e como há de agradar ao Senhor. Já quando a Bíblia se refere aos casados, as orientações é outra. Os casados devem cuidar dos seus cônjuges. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, dos versículos 33 e 34. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito.
mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar seu marido. A Bíblia também nos orienta no Novo Testamento em relação à intimidade sexual, quando o corpo do marido passa a pertencer à esposa e o corpo da esposa ao marido. Em 1 Coríntios, capítulo 7, dos versículos 2 ao 5. Mas, por causa da prostituição, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. E a mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Tem tantos casais que falam que fica mais de mês sem fazer sexo. Minha gente, vigia. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Quando os solteiros, os casais cristãos de namorados e noivos que desejavam agradar a Deus, precisavam ter vigilância dobrada para não praticarem o pecado de prostituição. O fato é que, agora, muitos destes casais casados privam-se um ao outro de manterem uma vida sexual saudável e ativa. Lembro-me de aconselharmos uma jovem senhora que estava reclamando do marido. A sua queixa era de que ele queria sexo todos os dias e ela não. Ela nos disse indignada: Mas, pastores, ele não pode se controlar e me deixar um pouco em paz? Eu calmamente respondi a ela: Minha irmã, ele se casou para não ter de se controlar. Ele agora tem você. Mais adiante falaremos de como podemos lidar com esta questão da melhor maneira possível, no acordo. Clássico versus peladinha. Amém, meu povo? É um pouco comprido esse primeiro capítulo. Esse livro, na realidade, ele é um pouquinho mais grosso do que o outro. Mas são dicas de ouro, não? Viram como é tão importante o sexo dentro do casamento? O sexo é bíblico. O sexo ele é abençoado dentro do casamento. Amanhã teremos o capítulo 2, que é a realidade sexual. Muito obrigada mais uma vez por assistir até o final. Não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa leitura, deem suas opiniões, nos sigam no Instagram e espero vocês amanhã, ansiosos para o capítulo 2 deste livro maravilhoso. Beijo grande, minha gente. Fiquem com Deus.